Nesta segunda-feira, a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, em parceria com a Prefeitura de Nova Lima, abriu 8 novos leitos de CTI para tratamento exclusivo da Covid-19. Além disso, abriu também 10 leitos de enfermaria para receber os pacientes pós-CTI. Para falar sobre essa ação, convidamos a diretora técnica da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, doutora Luíse Capuzzo. Doutora Luíse, conta pra gente um pouquinho de como foi essa operação. Em menos de uma semana, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes conseguiu fazer essa operação. O que a gente vê nas mídias nacionais que é a coisa mais difícil, que são abrir novos leitos de CTI. Fred, primeiro eu queria te agradecer, como sempre, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, do Jornal Banqueta, da TV Banqueta, com todos os espectadores, os nossos novalimenses tão queridos. Muito obrigada. Fred, então, foi um desafio, né? Obviamente, uma coisa bem intempestiva, rápida. A gente tinha que dar uma resposta rápida à população. A gente está vendo a pandemia se agravando. Nós estamos vendo o nosso CEACOR, que foi extremamente bem montado, que é extremamente bem equipado, mas lotado, né? Que a gente tem visto, de certa forma, é que a população não está entendendo do que se trata a Covid, porque a gente continua vendo as pessoas na rua, com isso o número de casos tem subido vertiginosamente, a gravidade dos casos subido vertiginosamente, Belo Horizonte lotada, porque a gente tem que lembrar que Belo Horizonte drena para lá todas as outras cidades, então realmente é uma situação complicada, então a gente tinha que dar uma resposta, né? E a pedido do nosso prefeito e do nosso secretário de saúde, nós fizemos foi uma força-tarefa para conseguir fazer com que tivéssemos condição de abrir esses leitos. Bom, nós tínhamos alguns equipamentos que a gente tinha adquirido ano passado com aquela doação da Vale, então a gente tinha equipamento. O nosso pessoal fez uma resposta rápida, muito bacana, o pessoal da terapia intensiva, porque a gente tem que lembrar que para o leito de terapia intensiva não adianta a gente ter médico, digamos assim, não adianta ter um clínico bom, não adianta ter um bom obstetra, não adianta ter um bom cirurgião, eu tenho que ter um bom intensivista, senão o paciente não tem chance de sobrevida, é um paciente muito grave. O pessoal da nossa terapia intensiva se dispôs a dobrar, a dar plantões extras para que isso fosse possível. Nossas técnicas de enfermagem, pela mesma forma, né, se dispuseram a nos ajudar trabalhando dobrado, claro, obviamente, cada vez em um CTI, mas são técnicas especializadas. A gente abriu contratação para mais 12 frentes de trabalho, mas enquanto isso tinha que funcionar, então essas meninas estão fazendo horas extras para conseguir cobrir esses 8 leitos, e na realidade nós já abrimos lotados. A gente já abriu os 8 leitos e temos 8 internados. Então, menos de 24 horas, né? Menos de 24 horas nós temos nessa gravação que nós estamos fazendo. Exatamente. Nós abrimos lotados. Doutora, referente, explicar um pouquinho para a população os leitos de enfermaria, que são os 10 novos, os leitos de enfermaria do CEACOR. Qual que é a diferença de um para outro? Então, vamos lá. O CEACOR é a porta de entrada dos pacientes com suspeita de Covid e que depois tem a doença confirmada. Então, lá no CEACOR, esse paciente vai receber, primeiro, o primeiro atendimento, que é a consulta, vai ser detectada a presença do vírus, esse paciente vai ser acolhido no CEACOR se ele precisar ficar, digamos, internado, então ele tem um leito específico para isso, onde ele vai ter o suporte de oxigênio, ele vai ter os exames básicos feitos lá. Se esse paciente piora a ponto de precisar de terapia intensiva, ele vai para um CTI, que pode ser, antes desse agravamento horroroso, ele ia para Belo Horizonte, e agora ele tem esses 8 leitos aqui no Hospital Nossa Senhora de Lourdes e os leitos de Belo Horizonte da Rede SUS que estão sobrecarregados, mas eventualmente ainda conseguimos alguma vaga. É muito importante a gente deixar claro que o trabalho do CEACOR tem sido impecável. Eles têm feito mais do que eles podem, tentando, na maior parte das vezes, manter esse paciente sem precisar de evoluir para terapia intensiva, mas realmente a gente tem visto casos muito graves, que inclusive fazem a gente pensar em acometimento pelas variantes, sabe? Doutor, agora, os nossos leitos pós.
o leito pós, esses 10 leitos que a gente disponibilizou, do que eles se tratam, Fred? São os pacientes que saem do CTI. Esses pacientes que saem do CTI, eles saem muito graves ainda, sabe, Fred? Na realidade, às vezes a gente tem que tirá-los precocemente do CTI para que a gente consiga vaga para outros, já que a coisa está tão sobrecarregada. E aí, com isso, a gente precisa de leitos que a gente chama de pós-Covid, que são leitos ou para o paciente que ainda está infectante, mas ele já melhorou a ponto de poder sair da terapia intensiva, ou então são leitos para o paciente que já saíram mesmo da terapia intensiva, mas saíram muito graves. Então, esse pessoal, essas pessoas, elas precisam de um cuidado intermediário que é quase um semi-intensivo. E é para isso que tem esses 10 leitos. E eles estão com quantos ocupados já? Hoje nós temos 3, porque a gente abriu o CTI ontem, né? Então não teve ninguém que teve alta do CTI ainda. Esses 3 pacientes são pacientes que estavam no nosso CTI normal e que eram COVID. A gente fez um anexo para conseguir atender esses pacientes até abrir os 8 leitos. Então, esses são pacientes que tiveram alta e que estão nesses 3 leitos. Ok. Por falar nos outros leitos, o hospital continua oferecendo 8 leitos para tratar das outras comorbidades. Exatamente. A gente precisa lembrar, e não custa relembrar a população, que as pessoas continuam infartando, as pessoas continuam tendo apendicite complicada, as pessoas continuam tendo partos complicados, as pessoas continuam tendo AVCs, pneumonias. Então, a gente precisa manter o outro CTI para que essas pessoas sejam atendidas, senão como é que faz? Doutora. Lembrando também que a gente tem um hospital de porta aberta para urgência e emergência. Aliás, nós estamos fazendo a emergência de Nova Lima, Raposa e Riacima, porque a UPA virou Seacor. Então, chegam pacientes baleados, esfaqueados, atropelados, e a gente precisa dos leitos de CTI para dar retaguarda para esses pacientes. Bem lembrado, tem essa questão também que vocês pegaram toda a demanda da UPA de urgência. Doutor, referente ao oxigênio, que a gente está vendo muita notícia que está faltando no Brasil de uma forma geral, e as drogas para entubar os pacientes, como que está aqui em Nova Lima? Então, olha só, drogas para entubar pacientes nós estamos tendo uma dificuldade absurda de adquirir, nós e o país inteiro. Isso não é uma prerrogativa nossa, não. Principalmente os relaxantes musculares, que são as drogas que são usadas para que o paciente consiga ser melhor ventilado, né? São os curares, digamos assim. Esses estão, sim, desaparecidos do mercado. No início, antes da pandemia, a gente comprava mais ou menos 18, 20 reais um frasco. No meio da pandemia, na primeira onda, digamos assim, a gente chegou a comprar 80, agora a gente estava comprando a R$ 149,99 e não tem. Entendeu? A gente está tendo que fazer alternativas, quer dizer, esquemas alternativos, junto com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, para que esses pacientes consigam ser sedados, consigam ser ventilados, mas com drogas que habitualmente não são usadas de rotina, digamos assim. São drogas próprias, mas que não são habitualmente usadas, já que os de escolha são os rocurônios, cisatracúrio, pancurônio, são essas drogas que estão faltando. Eu acredito que vai haver uma intervenção, sabe, Fred, porque isso é nacional. Não é uma coisa só daqui, nem uma coisa só de Minas Gerais, é o Brasil inteiro. Então, acho que vai ter que ter uma alternativa para isso. Com relação ao oxigênio, hoje eu vi uma matéria na televisão falando que Minas Gerais está digamos assim, um alerta amarelo. Nosso hospital, não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma evidência de que vá sofrer com o desabastecimento. Mas, obviamente, se houver um desabastecimento de Minas Gerais inteiro, nós estamos dentro de Minas Gerais, isso pode vir a acontecer. Eu acredito que o governo do estado esteja atento a isso, né? Doutora, só fazendo um parênteses, né, para uma situação tão caótica, tão preocupante, para a gente falar do orgulho, não só da senhora e principalmente da gente novalimense, e eu imagino a senhora em termos do hospital, que a gente está atendendo urgência e emergência, a gente tem um CTI de outras comorbidades com 8 leitos, e em uma semana a gente faz 8 leitos para CTI. Dá um orgulho danado, né? O novalimense tem que sentir isso, né, doutora? Dá. Novalimense é um bicho raçudo, sabe? A gente realmente tem muito amor à nossa cidade, à nossa população, ao nosso hospital, sabe? O nosso hospital não perde para hospital nenhum. Nós temos uma equipe maravilhosa, com médicos bem formados, com médicos estudiosos,
e, acima de tudo, com pessoas que são comprometidas com a medicina, médico de verdade, sabe? Isso é muito bacana. Isso não tem preço, Fred. Meu orgulho pela equipe com a qual eu trabalho não cabe em mim, sabe? Aquela coisa assim de verás que um filho seu não foge à luta, foi isso que aconteceu no hospital, e eu fico muito orgulhosa disso, muito, e muito grata, não só a iniciativa da prefeitura, por ter nos apoiado, por ter apoiado a população nisso, como a equipe que abraçou isso, assim, falou, vamos embora, não vamos deixar gente morrer sem ter acesso a tratamento, acesso a ser socorrido. Isso assim, é bacana demais. É importante a gente ressaltar realmente o trabalho do João Marcelo, que o prefeito autorizou um valor aí de 4 milhões de investimento para manter isso tudo que nós falamos, né, doutor? Não. E sabendo que isso pode, inclusive, ser maior. Isso. Porque os preços estão absurdos, o gasto é absurdo, e assim, sempre de uma forma muito gentil, sabe? Muito tranquila. Sem nenhum viés, é um sujeito do bem. Isso é muito importante. Doutora, para encerrar agora, aquele recado, aquela real, que a senhora é conhecida tanto pela sua competência quanto pela sua sinceridade. Como que o Novalimense deve encarar essa situação hoje, doutora? Gente, pelo amor de Deus, Novalimense tem que ficar em casa. É óbvio que eu sei que tem pessoas que precisam sair para trabalhar, então tomem todos os cuidados, lavem as mãos, mantenham o distanciamento, fica de boca fechada, bota máscara. Quanto mais a gente fala, mais partícula a gente expele, mais partícula a gente inspira. Muito cuidado com mãos nos olhos, mãos nas mucosas. Tem que lembrar que isso também é porta de entrada para o vírus. E assim, não faz festa, gente, não façam, não aglomerem. Essas aglomerações festivas acabam desandando em vários da mesma família contaminados. A gente vê isso todo dia no CTI. E aí o que foi uma festa um dia vira um velório depois. Isso é muito triste, é muito ruim. Ter essa sensação de que você podia ter evitado que um ente querido seu morresse deve ser desesperador. Eu não desejo isso para ninguém. Ok, doutora, muito obrigado, parabéns novamente. E Imagina. Fica essa dica para a população. A situação é caótica. Vamos caótica. Ficar em casa. Obrigado Isso você mesmo. pela audiência. Daqui a pouco, mais informações aqui no Notícia da Hora.